A nossa segunda convidada é a Laura. Ai, que legal. Vamos conversar com a Laura. Oiê! Tudo bom? Quanto tempo? Tá tudo bem por aí? Oi. Tá, tudo bem, graças a Deus. Menos com corona, que eu tô presa aqui em casa, né? Não posso sair. Vixe, vixe. Mas estamos aguardando um pouquinho, acho que mais um tempinho aí, a gente começa a viver de novo, né? Ah, eu espero, né? Porque tá difícil. Laura, obrigado por participar aqui com a gente, viu? Fiquei Eu muito que feliz. agradeço o convite. Então, você mandou uma pergunta para a gente, né? A gente estava falando sobre carta controle até na época, né? Na live passada, E, né? E qual que foi a sua pergunta? bom, você falou muito da controle de curva, né? Para poder passar uma curva nos equipamentos. E realmente tem equipamentos que são muito bons hoje em dia que não há necessidade de cada vez que você vai colocar sua análise nesse equipamento fazer uma nova curva. Uhum, Porém, quando você tem um equipamento, isso eu acho que quando você tem um equipamento exclusivo para aquela análise, ele tá. sempre vai estar condicionado para aquela análise. Mas quando você tem um equipamento que você tem um revezamento muito grande de várias análises naquele equipamento, eu acredito que precisa realmente fazer uma curva de calibração toda vez que você vai jogar essa análise. E um Tá. controle em cima desse, dessa análise que você está jogando. Não só o fato da sua curva de calibração, mas, por exemplo, fazer uma amostra frutificada ou até um controle da sua curva se está bom. Para isso, Uhum, realmente tem que usar a carta controle que é necessário. uhum. Olha, a sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas, né? E é uma realidade muito comum. Tem muitos equipamentos, né? Muitos laboratórios que têm um equipamento que às vezes faz 10 métodos, porque há uma demanda que permite isso, né? E aí a gente tem um Não, desafio, né? Quando a gente fala de curva de calibração, hoje as curvas são guardadas no software, né? Tanto os dados brutos quanto a curva com método, ou a curva individualmente. A ideia nossa é saber se aquela curva ainda está válida ou se perdeu a resposta. Mesmo em equipamentos com múltiplos métodos, né, a gente precisa ter uma garantia que a resposta ainda está aceitável. Se eu não tiver uma garantia, se eu não tiver um controle, um monitoramento, eu não tenho como dizer se aquela curva ainda está boa ou não. Então, nesse caso, eu traçaria uma curva de calibração de novo, certo? Mas, quando eu tenho é, um controle e um monitoramento, e aí esse monitoramento, existem várias formas da gente fazer, né? Tem laboratórios que fazem até com amostra certificada dentro de um BET, né? LCS, controles, etc. Tá? Mas, se eu faço já a carta controle, eu já estou monitorando a resposta do meu instrumento, né? E ele já está com uma curva de calibração, normalmente a gente traça os controles para ver se a minha análise, a minha resposta ainda está sob controle. Se a minha resposta ainda estiver sob controle, eu avalio e se dentro do meu, mensurando, né, dentro da minha faixa de medida, eu ainda tenho controle, aí não haveria necessidade de fazer uma curva de calibração, mesmo sendo um equipamento multimétodos, tá? sim, mas Mas, o controle que você. Desculpa, o controle que você tem é depois da análise, certo? E aí, ah, a sua resposta vai ser depois. Aí, eu vou perder tempo, né, teoricamente, em fazer uma curva de calibração ou a próxima análise que entrar nesse equipamento vai atrasar. Não é mais sim, fácil e já você fazer a está... curva? Então, e se a gente fizesse controle antes de começar? Que a internet está mais devagar. Ó, gente, isso é normal, tá? Realmente, a gente normalmente faz um controle na abertura do bet e no final do bet, tá? A ideia,
quando a gente trabalha com carta controle, a gente abrir a batelada de análise com o controle e fechar a batelada de análise com o controle. Então, durante aquele período temporal, a gente manteve o controle da resposta do meu instrumento. Hoje é uma forma de mudança de cultura, né? Então, por exemplo, normalmente a gente verifica se faz um pequeno system, né? Tem gente que chama de system, outros falam de início de batch, né? Início de sequência de análise. O que normalmente a gente adota é você verificar se tem contaminação no instrumento, então normalmente injeta-se um branco, e aí a gente pode diversificar esse branco. Depois nós injetamos um padrão de controle, né? Esse padrão de controle com fonte diferente da origem. Quanto mais variações eu tiver de preparo, de fonte, de apresentação, mais certeza eu vou ter que está sob controle ou não. E somente depois da injeção e a avaliação desse controle, ou seja, a gente plotaria o controle na carta controle, né, antes de começar as análises. E aí, após uma recomendação, 20 injeções, em média, 20 injeções, eu passo de novo um branco, passo de novo o controle e fecho meu batch para liberar resultado, tá? Normalmente a gente faz, uma mudança de cultura, né? Porque, realmente, por exemplo, no exemplo que você deu, hoje é feita a curva e passa-se um controle no final para garantir o batch. O primeiro controle que você está fazendo já é a curva em cima, de controle de resposta do instrumento. E aí você certifica com esse controle de carta controle que a resposta do instrumento naquele período não variou. Mas, se você achar interessante, tem que verificar com o sistema de qualidade, conversar com o pessoal da qualidade, né? Hoje a gente já faz, em alguns segmentos, dessa forma. Então, se a gente fizer esse controle antes de iniciar o batch, fazer a avaliação antes, tá? Você garante o controle da sua curva, da resposta do seu instrumento. Gente, acho que a gente está falando de internet lá. Olha, eu vou ter que passar para o próximo. Nós caímos em carta de controle novamente, tá? Gente, não perde a live da semana que vem. Pensa que a Tatiana fez mestrado em carta de controle. Então, todas essas dúvidas, tudo, é a menina carta controle, tá? Eu acho que vai ajudar bastante. Nesse caso que a Laura colocou, realmente, se você fizer o controle no início do batch, avalie primeiro o batch e depois valide os resultados das suas amostras, tá? Oi, Amanda, tudo bem? Fez uma pergunta aqui. Carta de controle também é aconselhável para metodologia com massa? Opa! Sim, com certeza. E tem uma amiga nossa aqui, a Jéssica, que faz bonitinho. Lá o negócio, ó, volume alto e carta de controle comendo solto. Muito legal. A Thali Vanessa perguntou, o tempo entre as injeções não é considerado. Sempre repete o controle a cada 20 injeções? Depois esclarece um pouquinho mais para a gente, tá? Sempre repete o controle a cada 20 injeções? É uma sugestão. Obviamente que quanto mais risco eu tenho, menor fica esse intervalo. Quanto menos risco eu tenho, maior fica esse intervalo. Então, você pode variar e garantir que a cada 30 injeções, por exemplo, a sua resposta ainda está sob controle, tá? Vamos lá. Vamos mais um, para a gente conversar sobre filtro. Reginaldo, tudo bem? Consegui. Opa, tudo bom, Fábio? Tudo jóia, bem-vindo aqui à nossa live, viu? Muito obrigado. Reginaldo, você fez uma perguntinha capciosa e muito boa. Qual foi a pergunta que você fez? Certo. Na semana passada você falou sobre os filtros, né? E a importância de filtrar a fase móvel e tudo mais. E você tinha comentado que preferencialmente era para usar o filtro de PVD, de PTFE. PTFE. Porque ele era mais inerte e reagia bem com soluções tanto aquosas quanto algumas orgânicas, certo? Sim. E aí eu perguntei sobre o filtro de PVDF, que também é bastante utilizado. Sim. Olha, quando a gente fala de filtro, a parte que nós precisamos sempre avaliar, e o PTFE, ele tem uma pegadinha, inclusive, tá? Depois eu vou conversar aqui. Os filtros, eles vão ter duas características. Ou ele vai ser hidrofílico,
ou ele vai ser hidrofóbico. Eu brinco que o hidrofóbico é o gato escaldado que tem medo de água, certo? Certo. É o hidrofóbico, né? A partir disso que a gente vai fazer a escolha do filtro, né? Então, por exemplo, filtro, quando ele tem característica hidrofílico, ele tem uma compatibilidade com amostras que no final do seu extrato vai estar essencialmente aquoso. Tem um pouquinho de água que veio do extrato, tem alguma condição ali que a gente utiliza e a gente precisa que ele seja hidrofílico, tá? Essa é a ideia. Então, olha que interessante. O PTFE, eu tenho alguns fabricantes, né? Se você pegar o fabricante A, ele não fala nada. Ele fala que é um PTFE, pronto, acabou. Mas ele indica para amostra aquosa. Só que aí tem um segredinho. Normalmente ele pede para você passar ou metanol isopropanol antes de passar a sua amostra aquosa. Tá? Esse é o PTFE quando não se tem nada mais escrito. Agora, quando você compra um PTFE hidrofílico, tá? Aí você não precisa fazer a preparação. Você pode trabalhar com água direta. Certo. Sem fazer a preparação. Quando a gente vai para os filtros hidrofóbicos, essencialmente eles não gostam de água, né? Então certo. Eles são mais indicados para os solventes. Seu extrato final está em dicloro, acetato de etila e hexano, tolueno. Tudo que você for mexer com GC, essencialmente, ou no HPLC com fase normal, tá? E fase normal utilizam os mesmos solventes do GC, aí a gente utiliza um filtro hidrofóbico. O PVDF é hidrofóbico. Entendi. Tá? O PVDF é hidrofóbico. Então, é muito comum no laboratório que começa ele ter um GC e uma caixinha de filtro PVDF. Aí passa um ano, o pessoal comprou um HPLC, mas continua com a caixinha PVDF. Tá? Aí, quando comprar o HPLC, pede para o pessoal de vendas ali botar uma caixinha de PTFE hidrofílico. PTFE hidrofílico. Que fica muito mais fácil da gente trabalhar, tá? Se não tiver escrito PTFE hidrofílico, ok? Se vier como hidrofóbico, lembra que precisa passar um metanolzinho antes. Pelo menos ali 1 ml, né, de metanol no filtro para ativar ele e depois fazer a filtragem da amostra aquosa. Mas existe algum tipo de filtro PVDF hidrofílico? Não, PTFE só. Só PTFE. O PTFE ele tem hidrofílico e hidrofóbico. Tem um fabricante que ele fornece os dois. Aí na hora da compra você tem que avisar, senão vem aquele que, né? né? Aquele que você... E agora? O que é isso aqui? Tá? Agora o PVDF é hidrofóbico essencialmente. Tá? Certo. Não tem outra opção. Então, tá bom, muito obrigado por tirar a dúvida. E parabéns pela live. Obrigado. A sua participação e qualquer coisa a gente está aqui, tá? Obrigado mesmo, viu? Um abração para você. Abraço. Tchau. Legal? Então, essa foi a dinâmica da nossa live hoje. Então, a gente respondeu algumas perguntas, tá? Não esqueçam, semana que vem vai ter live de qualidade. Mas não é caso qualidade, né? É qualidade focado em química analítica. E olha que interessante. A maioria das dúvidas, às vezes, que a gente tem na rotina de laboratório tem a ver com qualidade, ok? Acho que vocês vão gostar. Então, pode mandar pelo direct para a gente continuar nessa pegada, que a ideia é realmente acrescentar e complementar a informação que vocês já têm todo dia. Tá bom? Nós estamos preparando mais 2 conteúdos. Uma de GC, que pediram, né? GC, nosso amigo Reginaldo pediu e a gente atendeu, hein? Ele e mais outras pessoas. A gente vai ter de GC e vai ter de IC, cromatografia de íons, tá? Cromatografia de íons foi a primeira técnica que eu comecei a trabalhar. E tem bastante porquês e praquês, tá? Para que a coisa flua mais tranquilamente. Então, nós vamos ter mais uma live de GC e uma live de IC, tá? Então, de novo, né, as perguntas podem, por favor, mandem via direct, que para a gente é muito enriquecedor, tá? Vamos lá.
HPLC com derivação pós-coluna? Essa é boa, hein? Fabiana Santana. Essa é boa. Esse é outro desafio. E é bem bom, tá? Tem bastante coisa pra gente conversar. Tudo bem, gente? Queria agradecer mais uma vez todo mundo que participou, tá? E mandar um abraço para vocês e dizer que a gente sempre tá aqui. Tá bom? PZF, seu canal de consulta. Um abração a todos. Tchau, tchau.